Graças e paz, irmãos, vamos dar início à quarta e última aula sobre a história de Israel, né, do povo hebreu. Tá? Relembrando que nós já fizemos uma recapitulação desde o início, tá? Indo de Abraão, quando surgiu as nações, né? E hoje, na aula de hoje, né, vamos falar um pouco sobre Israel contemporâneo, a situação de Israel hoje, tá? Para que os irmãos possam perceber. Vimos de onde surgiu, passamos pelos juízes, tá? Formação da nação, do povo escolhido. E hoje, um pouco sobre a história atual de Israel. Tá? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor guarde cada irmão, que o Senhor possa trazer revelação da palavra do Senhor para cada um dos irmãos e que possamos juntos entender mais sobre a nação escolhida para ser o sacerdócio santo. Tá? Em nome de Jesus, amém. Então, o Estado de Israel, tá? é, é uma república democrática, parlamentar, ok? Situada no continente asiático e oficialmente fundada em 14 de maio de 1948. Tá? É um Estado judaico existente, né? Reconhecido pelas nações. Né? A população de Israel é predominantemente judia, tá? Com uma minoria árabe e, na sua maior parte, é muçulmana. Tá? Né? Embora também exista árabes cristãos, né? E outras, né, etnias religiosas. A política oficial, a preservação do caráter judaico do Estado, né, embora as leis garantam completa liberdade de culto, tá? A área ocupada pelo Estado de Israel tem evoluído em relação ao seu território inicialmente previsto, tá? Pelo plano de divisão da Palestina. Né? Houve essa votação na Assembleia Geral da ONU em 1947. Então, o primeiro alargamento, né, o aumento territorial da sua área, ocorreu logo após a Primeira Guerra Árabe-Israelense, né, entre 1948 e 1949. Então, na sequência, houve a Guerra dos Seis Dias, né, em 1967, e Israel conquistou então as colinas de Golã, né, que tinha como origem, originalmente pertencia à Síria, e a parte oriental de Jerusalém e a Cisjordânia, que originalmente também pertencia à Jordânia. E a faixa de Gaza e a península do Sinai. Ok? Então, esse é um contexto para nós iniciarmos, tá? Nosso estudo de hoje. Então, podemos perceber, tá? O sionismo. Ok? E o que é o sionismo? Tá? Então, o sionismo de Sion, né, da colina, ali da antiga Jerusalém, surgiu na Europa ali por meados do século XIX, inicialmente de caráter religioso. Então, o sionismo ele pregava a volta dos judeus à terra de Israel. Então, o que é o sionismo? É a, a ideologia, tá, da volta dos judeus para a terra de Israel, conforme, né, como forma de estreitar as relações culturais do povo judeu em torno da sua religião. Tá? Então, entre os séculos, né, 18 e 19, então, o número de judeus, tá, que fizeram, né, literalmente a ascensão, né, o ato do judeu imigrar para a Terra Santa foi constante, crescente. Tá? Os judeus que retornaram da Palestina, principalmente em Jerusalém, mas também eles se desenvolveram significativamente, tá, em centros religiosos em cidades mais distantes. Tá? Por exemplo, os judeus que viviam na Inglaterra em 1290, na França em 1391, na Áustria em 1421, tá? E na Espanha em 1942. Então, eles voltavam, tá, para Israel. Mas durante a primeira metade do século XIX, né, que a imigração judaica para a Palestina sofreu o seu maior incremento, né, em quase 20 séculos. Os judeus já eram a maioria da população em Jerusalém no ano de 1844, né? Então, convivendo com muçulmanos, cristãos, armênios, gregos e outras nações, tá? Sob o domínio turco-otomano. Ok? Então, estes migrantes religiosos vieram se juntar então aos primeiros migrantes seculares, né? A partir da segunda metade do século. Tá? Então, o primeiro kibbutz, tá, estabelecido na Palestina
foi o da colônia de Mikav, tá? Então, que significa esperança, né, de Israel, em hebraico, fundada em 1870, né, pela Aliança Israelita Universal. Então, é seguido pela colônia de Petak, tá, e outras comunidades agrícolas. Tá? Então, em 1895, na França, né, um militar judeu foi acusado de fornecer informações secretas para os alemães, o capitão Alfred. Então, ele foi julgado e foi condenado. E após o seu julgamento, que se tornou um célebre e mobilizou a opinião pública mundial, já que a ausência de provas que comprovassem, né, esse seu suposto crime, então evidenciava mais um caráter anti-judaico no processo. Tá? Também houve o jornalista húngaro de origem judaica, né, Theodor, né, ele eh, estava, tá, ele estava em Paris cobrindo o caso, né, para o jornal. Quando ele percebeu que as perseguições, né, contra os judeus só teriam fim quando esses reconquistassem a sua autonomia nacional. Ok? Então, esse é um contexto para os irmãos entenderem o sionismo político. Tá? Então, então, o sionismo moderno, aos poucos, arrebatou e convenceu então a maioria dos judeus de todo o mundo. Tá? Então, começaram as migrações judaicas para as províncias palestinas. Então, se ele perguntar o que é o sionismo, os irmãos já sabem que é a volta do judeu para a Terra Santa, tá? Onde esses pioneiros, então, eles adquiriram terras dos árabes e estabeleciam as suas colônias e fazendas coletivas, chamadas kibbutz. Tá? Então, a escolha da causa sionita pelo território da então província palestina deriva de todo um significado cultural, histórico que a antiga Israel bíblica possuía para o povo judeu. E aí temos então o nascimento de Israel moderno, ou seja, de Israel atual. Então, após a Primeira Guerra Mundial, né, e a queda do Império Otomano, né, Turco-Otomano, a antiga província, né, da Palestina passou a ser administrada então pela Grã-Bretanha. Então, atendendo às solicitações, né, dos sionistas, os ingleses promulgaram então em 1917 a Declaração de Balfour, onde a Inglaterra se comprometia a ajudar e construir um lar judaico na Palestina. Ok? Então, com uma reação violenta dos árabes a partir da década de 1920, os ingleses então tentaram impedir ou regredir, tá, na sua promessa. Tá? Então, só que o que ocorre? Nesse período surge o nazismo. Então, inicia-se então a perseguição judaica sem precedente, todos nós sabemos e conhecemos pela história. Os judeus da Europa começam a ser perseguidos e, por fim, aprisionados, massacrados, mortos, e o Holocausto acontece. Tá? Então, só que existiam uns grupos judaicos clandestinos. Então, as tensões entre judeus e a população árabe da Palestina só aumentavam. Né? Então, diante das ações do mandato britânico, né, que supostamente beneficiava esses últimos, Palestina, então gerou dentro de alguns setores da comunidade judaica um sentimento de revolta. Tá? Então, nacionalistas árabes, em oposição ao decreto de Balfour e ao mandato, né, britânico, instigaram então a realização de um levante contra os judeus. Né? Então, ocorreram incidentes violentos em Jerusalém, Hebron, Jafta. E em 1921, após o massacre, né, de dezenas de idosos judeus em Hebron, foi fundada a Haganah, com o objetivo de fazer a guarda das comunidades judaicas na Palestina. Então, da Haganah surgiu o grupo Irgun, que anteriormente é chamada de Haganah-Bet, que em 1931 o Irgun, né, ele realizou um, né, realizou um ataque-alvo militar britânico. Tá? Então, o ataque mais famoso foi a explosão do hotel King David, em Jerusalém, onde funcionava o quartel-general do mandato britânico ali na Palestina. Morreram em torno de 91 pessoas. Tá? Então, esses grupos clandestinos, né, judaicos, classificados pelos britânicos como terroristas, eles eram repelidos tanto em Haganah, considerado o embrião desse movimento, quanto pela agência judaica e pela organização sionita, né, que não aceitava seus métodos violentos e que procurava, então, a trabalhar em harmonia com o mandato britânico. Tá? Enfim, vem a independência.
né? Ao término da Segunda Guerra, o mundo tornou conhecimento da dimensão do Holocausto e do massacre, né, dos 6 milhões de judeus pelos nazistas. Então, com a Europa destruída e os sentimentos antissemitas ainda exaltados, né, uma enorme massa de milhões de refugiados deixava a Europa para se unirem aos sionitas na Palestina. Tá? Então, os grupos militares judaicos procuravam infiltrar clandestinamente o maior número possível de refugiados judeus na Palestina. Com isso, houve ações violentas dos nacionalistas árabes, né, com a pressão, né, com pressões, grandes pressões da Grã-Bretanha, para decidir abrir mão da administração da Palestina e entregar a administração à ONU. Então, o aumento desses conflitos entre judeus, né, ingleses e árabes forçou então a uma realização pela ONU de uma Assembleia Geral, realizada em 29 de novembro de 1947, né, que inclusive foi presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha, e que decidiu na oportunidade, né, pela divisão da Palestina britânica em dois estados, um judeu e um outro árabe, que deveria então formar uma união econômica e aduaneira. Né? A decisão foi bem vista na oportunidade pela maioria das lideranças sionistas, embora tenha recebido crítica de outras organizações por não permitir o estabelecimento né, do Estado judeu em toda a Palestina, mas a Liga Árabe não aceitou o plano de partilha. Então, eclodiu um novo conflito armado entre judeus e árabes. Então, o que ocorreu, por exemplo, em 1948, né, algumas horas antes do término do mandato britânico sobre a Palestina, tá, eh, David Ben-Gurion assinou uma declaração de independência do Estado de Israel. Tá? Em 1949, então, Israel realiza suas primeiras eleições parlamentares e aprova leis para assegurar o controle, tá, educacional, além do direito de retorno ao país de todos os judeus. A economia floresce, né, com apoio estrangeiro e remessas particulares. Então, nesse período, entre a declaração da independência e a guerra da independência, Israel recebeu cerca de 850 mil, né, imigrantes, em especial os sobreviventes da guerra e judeus oriundos de países árabes. No ano seguinte, né, houve um boato de que duas meninas haviam sido mortas por judeus em um ato religioso, então provocou uma onda, né, de revolta. Com isso, a situação econômica dos judeus, por exemplo, do Iêmen, se deteriorou. Né? O jornal então resolveu transportar toda a comunidade judaica, né, daquele país para Israel. E em junho de 1949 e setembro de 1950, cerca de 50 mil, né, iemitas foram retirados em voos secretos. Né? Tentativas de sabotagem. Então, ocorreram diversas situações. Tá? Judeus iraquianos foram resgatados pela Operação Esdra e Neemias. Então, no total, o número de judeus resgatados nos primeiros anos de existência do Estado foi de 134 mil aproximadamente, mais do que toda a população judaica de Israel em 1948. Ou seja, dois terços desses imigrantes foram instalados em pequenos núcleos urbanos no interior. Tá? Então, os movimentos nacionalistas nos países do norte da África, por exemplo, empurravam os judeus desses países, né, para a terra prometida. Né? Então, a Revolução na Hungria, por exemplo, também, em 1956, a repressão comunista da Polônia geraram, então, mais ondas migratórias. Então, foram mais 8 mil, aproximadamente, de judeus húngaros e outros milhares de poloneses que chegaram a Israel no final da década, né? E aí, em 1967, também após a Guerra dos Seis Dias, os judeus do Egito foram expulsos, mais 14 mil aproximadamente voltaram para Israel. Né? Então, a Guerra dos Seis Dias, por exemplo, gerou uma onda de antijudaísmo muito grande nos países, né, da esfera onde havia influência da antiga União Soviética. Né? Os judeus que habitavam na União Soviética era proibido deixar o país, mas a partir de 69, a reivindicação dos judeus, né, soviéticos pelo direito de imigração possibilitou então um ligeiro incremento no número destes. Tá? Então, é, chega então 1950, 1960, né, o governo de Ben-Gurion.
Então, David Ben-Gurion é um signatário da Declaração de Independência de Israel. Ele tornou-se o primeiro-ministro em 49, mesmo dia em que o armistício com o Egito foi assinado. Então, a primeira administração de Ben-Gurion foi focada na construção das instituições estatais, tá? A carreira política de Ben-Gurion iniciou-se em 1933, tá? Adepto do sionismo socialista, ele tornou-se um líder do movimento, tá? Sionista à época da Segunda Guerra Mundial, tá? O seu ministro, primeiro-ministro, Moshe Sharet, ele assume, né, a cadeira em 1954, né, e era considerado então um político sem carisma, tá? E a voz corrente que Ben-Gurion continuava a governar Israel mesmo afastado. Temos nesse inteirinho o caso Levon, né? Ou seja, o estopim do caso Levon foi a fracassada operação militar denominada Operação Susana, na qual houve o ataque de alvos americanos e ingleses no Egito. Então, vários agentes israelenses foram presos, né? E o desenrolar, né, dessa operação, então o ministro de Defesa de Israel teve de renunciar. Ok? Também temos o caso do segundo período, né, do governo de Ben-Gurion, que foi durante o segundo gabinete, o segundo governo, né, que ocorreu a campanha no Sinai, a aliança militar com a França. Tá? Tivemos o gabinete de Escol, que substituiu Ben-Gurion, que foi o ex-ministro da Agricultura. Né? Ele empenhou-se na realização de Israel com a então Alemanha Ocidental, tá? Negociando reparações financeiras aos sobreviventes do Holocausto, buscou melhoria das tensas, né, relações com a União Soviética. Tá? O gabinete de Escol foi responsável então pela construção do Sistema Nacional de Água. Ele faleceu num ataque cardíaco, né? E ainda ocupava o cargo de primeiro-ministro. Já na década de 70 para 80, o gabinete foi de Golda Meir. Golda Meir se tornou então a quarta ministra, né, de Israel. Ela havia sido ministra das Relações Exteriores, de Levi Skol, e no momento da morte do primeiro-ministro não exercia nenhuma pasta. Entretanto, podemos perceber que a primeira-ministra então preferiu construir um gabinete de coalizão, convidando então os partidos de direita para se juntarem e compor o governo. Tá? Só que foi durante esse período que alguns acontecimentos mais tristes, né, aconteceram em Israel, como por exemplo no ano de 72, os terroristas palestinos sequestraram um avião, né, em 9 de maio, o Exército Vermelho Japonês, né, é um grupo terrorista, né, de inspiração marxista, massacrou 25 cidadãos israelenses no aeroporto de Tóquio. Né? Militares da Fatah assassinaram 11 atletas israelenses nos Jogos Olímpicos de Munique. Então, Golda Meir ordenou o serviço secreto que empreendesse uma operação de caça aos responsáveis pelos atentados, tá, de Munique. Foi chamada Operação Cólera Divina. Então, o perfil da primeira-ministra atraiu simpatia internacional por Israel, era tratada como mãe judia do país. Golda, então, costumava realizar reuniões políticas enquanto cozinhava em seu apartamento. Tá? Então, a invasão de Israel pelo exército sírio, né, egípcio, em pleno dia, né, de Yom Kippur, né, Yom Kippur, tá? Evidenciou, então, o despreparo do governo para prevenir o ataque. Então, de fato, né, poucos meses antes do ataque, Golda ela recebeu a visita do rei Hussein, da Jordânia, que lhe preveniu sobre as intenções dos egípcios e sírios. Golda, entretanto, desprezou, né, essa informação. Então, a campanha militar foi dramática, né, com várias dificuldades nos primeiros dias de guerra, mas as forças de defesa de Israel conseguiram então rechaçar, né, a invasão e chegar às portas de Cairo, ou do Cairo, né, e de Damasco. Então, vencendo a guerra e mantendo o poder sobre os territórios ocupados. Então, após essa vitória, foi estabelecida então a comissão Agranat, que investigou então a suposta omissão dos fatores que poderiam então prevenir esse ataque. Então, a comissão acabou por inocentar a primeira-ministra, o ministro de Defesa Moshe e o comandante-chefe, né, Shammai, e Golda Meir. Ela foi reeleita em 1974
mas a impopularidade dela, né, gerada pela guerra, né, levou à renúncia em 11 de abril. E aí temos o gabinete de Rabin. Yitzhak Rabin foi ministro do Trabalho durante o governo de Golda, né, governou Israel entre 74 e 77. Durante sua administração foram firmados acordos de separação das forças com o Egito, tá? E dos assentamentos da Cisjordânia. Tivemos o caso, né, de Entebbe, que em 27 de julho de 76, um grupo terrorista sequestrou o voo AF-139 da Air France, que seguira de Tel Aviv para Paris com escala em Atenas. Tá, o avião foi desviado até Entebbe, na Uganda. Os terroristas pertenciam ao grupo alemão, né, e exigiam então a libertação dos 53 terroristas presos em cadeia de vários países. Tá? O gabinete então convocou os serviços de inteligência do país para a elaboração de uma operação de resgate. Tá? A operação chamada Thunderball é colocada em prática no dia 3 de julho. Então, homens da Brigada de Golan desembarcaram em Tebe, invadem a aeronave, executam os terroristas e imediatamente os soldados ugandenses começam a atirar nos homens da Brigada de Golan, que provoca então a reação dos soldados. Então, 11 jatos Ming, né, de Uganda são explodidos durante a operação. A operação durou aproximadamente 90 minutos. Tá? Yoni Netanyahu, né, um soldado israelense ferido, né, em Uganda, morre em Nairobi. Então, eh, além dos soldados, 3 reféns também morrem. Tá? Então, uma quarta refém, a idosa Dora Bloch, ela fica, né, ferida e é atendida no hospital. Posteriormente, é assassinada pelo ditador. Ou seja, uma sucessão de crimes, né, de conspirações. E ocorre, então, nesse todo essas situações, renúncia, muito escândalo, tá? Então, o sucesso da operação dos resgate dos, das vítimas, né, do voo que ia para a França, né, levou Yitzhak Rabin a uma popularidade dentro e fora do país. Mas ainda durante 76, uma profunda crise econômica gerou inflação e insatisfação com o gabinete. Então, era denúncia de corrupção, surgiram, aí levou o ministro de Obras Públicas, né, ao suicídio, né, e a um voto de desconfiança de Netzer. Então, Rabin antecipa as eleições, ou seja, era muito escândalo. Tá? Então, o projeto de parte da Palestina aprovado pela ONU previu o estabelecimento de 2 estados, um árabe e outro judeu. Tá? Então, a guerra durou, né, de 48 a 49 e culminou com a fuga de cerca de 800 mil árabes palestinos, né, na invasão da faixa de Gaza pelo Egito e da Cisjordânia, pela Transjordânia, então gerando assim a Jordânia. Israel, então, também conquista cerca de 75% do território, tá, destinado aos palestinos e a parte ocidental. Temos a Guerra de Suez, em 26 de julho de 56, o líder Egito Gamal, ele ocupa, bloqueia o canal de Suez, impedindo o acesso dos navios israelenses. Em resposta, Israel se alia à França, o Reino Unido, integra uma força militar que invade o Egito em 9 de outubro. Né? Israel penetra pela península do Sinai, mas é obrigado a recuar pela pressão dos Estados Unidos da União Soviética. Em seguida, temos a Guerra dos 6 Dias, né? Que em 64 é fundada no Cairo a Organização de Libertação da Palestina, OLP, que ao longo de 2 décadas anteriores houve ataques terroristas de espaços contra Israel. Né? Então, o episódio conhecido como a Guerra dos 6 Dias termina em 10 de junho, com a vitória de Israel, né, e a conquista do Sinai, da faixa de Gaza, da Cisjordânia e das colinas de Golã. Jerusalém é reunificada, né? E Israel passa a ter então acesso ao Muro das Lamentações, que é o local sagrado da religião judaica. Né? Temos a guerra do Yom Kippur, né? Yasser Arafat é eleito presidente do OLP em 69. O OLP passa a fornecer inúmeros ataques terroristas contra a população de Israel. Então, em 6 de outubro de 73, durante o feriado de Yom Kippur, Israel é atacado por uma força conjunta, né, de tropas da Síria, do Egito, apoiada pela Jordânia, e existe o ataque surpresa, abre 2 frentes de combate.
e impõe seríssimas perdas ao exército israelense, né? E a contraofensiva, então, demora a reagir, mas em algumas semanas ele consegue repelir o ataque e a pressionar os exércitos árabes. Novamente, os Estados Unidos e a União Soviética se impõem a Israel um recuo. Mesmo assim, Israel vence a guerra. Os árabes são derrotados, descobrem no petróleo uma arma de guerra, então, usando a Organização dos Países, né, exportadores de petróleo, boicota o fornecimento aos países que apoiam Israel. Em maio de 77, a Coligação para a Libertação, né, pelo partido Likud, vence as eleições parlamentares depois de 3 décadas de hegemonia dos trabalhistas. Então, o novo primeiro-ministro Menachem Begin, né, estimula a instalação dos colonos, né, de colônias israelenses nos territórios árabes conquistados após a Guerra dos Seis Dias. Né. Temos a primeira intervenção do Líbano, ocorre a morte de Nasser em 1970, então sobe ao poder Sadat, foi nomeado, né, foi um dos fomentadores da guerra do Yom Kippur, mas após a derrota passou a adotar uma postura mais pragmática em relação a Israel. No final da década de 70, eclode no Líbano uma guerra civil entre a minoria cristã e muçulmana. A OLP de Yasser Arafat aproveita então a anarquia do país e intensifica os ataques contra Israel. Para se defender desses ataques, Israel invade o Líbano em 82 e cerca Beirute. Em 16 de setembro do mesmo ano, milicianos cristãos libaneses atacam os campos de Sabra e Shália. Então, vocês não possam perceber apenas um contexto histórico, tá? Com muitas datas, muitos fatos, mas só para os irmãos perceberem, né, o quanto a nação israelita passou para chegar onde está hoje, nos dias atuais. Temos a primeira intifada, em 87 eclode uma rebelião, a Revolta das Pedras, né, nos territórios ocupados. Em 90, o Iraque invade o Kuwait, provocando a Guerra do Golfo, né? Então, na tentativa de cooptar apoio dos países vizinhos e inflamar a opinião pública árabe contra os Estados Unidos, tá? Então, no princípio da década de 90, então, Israel aceita conversar com a LP, a fim de buscar, então, caminhos para a elaboração de acordos de paz com a liderança da Palestina, né? Pelos acordos do governo palestino, então, duraria 5 anos de maneira interativa, durante os quais seriam negociados as questões sobre Jerusalém Oriental, direito de retorno, tá? Assentamento judaico. Então, o acordo entre Israel e a OLP foi firmado na cidade de Taba, em 95, 24 de setembro, e ratificado 4 dias depois, mais tarde, né, 28 de setembro de 95, pelos primeiros ministros de ambas as nações. Né? Temos o Acordo de Paz de Oslo, né? No princípio da década de 90. Israel aceita, então, conversar, tá? E aí faz esse acordo, nós já explicamos. Temos, então, o governo de Netanyahu e Barak. Então, no ano seguinte, Pérez perde o cargo de primeiro-ministro para o novo líder, Benjamin Netanyahu, conhecido como Bibi, era do partido Likud, que adotava uma postura cética diante dos acordos de paz. Né? O crescimento do Likud junto ao eleitorado segundo, né, analista, tinham sido decorrente de um crescente sentimento de dúvida sobre a viabilidade de paz. Tá? Então, em seguida, nós temos a segunda intifada, após, né, a visita de Sharon ao Monte do Templo e o ciclo de violência congelou as negociações de paz. Sharon foi eleito primeiro-ministro em fevereiro de 2001, após o colapso da administração de Barak, muito criticado pela opinião pública. Sharon então adotou uma postura, né, belicista ante os ataques terroristas. Então, a segunda intervenção do Líbano, a segunda intervenção aconteceu, né, após um ataque da milícia terrorista Hezbollah, ter vitimado 9 soldados israelenses em 12 de julho de 2006. O Hezbollah foi fundado durante a primeira intervenção militar, tá? Israelense no Líbano, durante a década de 80. Foi responsável por uma série de ataques ao longo dos anos, em que houve então presença de Israel na região sul do Líbano. Né? Após o ataque
né, de 2006, o Hezbollah então passou a bombardear cidades israelenses com mísseis do tipo Katyusha, né, de fabricação russa e que seriam fornecidos pelo Irã, cujo atual presidente, Mohamed, é um inimigo era, né, um inimigo declarado de Israel, tendo mesmo já decretado que está empenhado em eliminar Israel do mapa. Nisso, Israel, né, invadiu o Líbano do Sul, né, infiltrando então pesadas perdas militares, econômicas e humanas ao país. O ataque do Hezbollah também vitimara dezenas de soldados israelenses e provocou então o êxodo de milhares de cidades israelenses, das cidades do norte do país, além de uma crise econômica. Então, a intervenção militar no Líbano ela durou cerca de um mês, né, e teria vitimado cerca de 1.200 pessoas dos dois lados. E um cessar-fogo que foi negociado pelos Estados Unidos e a França, com a promessa da entrada de tropas internacionais no espaço sul do rio Litani e o fim do ataque mútuo entre milícias terroristas e Israel. Então, podemos perceber, tá, que conquistado então pelos egípcios, sírios, babilônicos, persas, gregos, romanos, tá, sírios, né, árabes, cruzadas, como foi a criação do povo israelense, né? Como foi a criação do Estado judeu, né? Então, por mais de 3.000 anos, o judeu tem sido o dominador demográfico, né, comum da Palestina, né? A Palestina é a região do mundo onde mais se fala de paz. E a saudação judaica é Shalom. E a árabe, Salem. Né? Ambas palavras significam paz. E como disse o profeta Jeremias, paz, paz, quando não há paz. Então, o fracasso né, de várias tentativas de paz do Oriente é uma prova de que o objetivo é a paz. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, esse foi um pouco da história de Israel. Tá? Espero que os irmãos tenham compreendido. Tá? Essa é a Israel contemporânea que temos hoje, um país que vive enfrentando crises, né, em relação ao seu espaço físico, cercado por diversos inimigos bíblicos, históricos. Esses inimigos tentam derrotar Israel, porém o Senhor é com Israel e nós cremos e oramos pela paz naquela região. Que os irmãos possam orar, possam clamar ao Senhor a paz na região, a paz ali no mundo árabe, tá? Que Israel venha a ter paz na sua terra, tá? Venha reconhecer o Cristo de Deus e que possamos, tá, orar juntos pela paz em Israel. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, obrigado. Tá? Que os irmãos tenham um bom término de curso bíblico e nos vemos logo em outras disciplinas no futuro.